Olá, meus irmãos, beleza? Fazer um videozinho aí rapidão. Então, meus irmãos, é porque nesse último vídeo que eu postei aí, uma pessoa veio me perguntar, né? Eu creio que seja uma pergunta. Ela fala assim: mas me responde, o Criador não mata, o que você me fala? Aí eu respondi, né? Quem diz que o Pai não mata é o diabo. Aí coloquei a passagem, né? Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Certamente não morrerá. Então, meus irmãos, as pessoas erram, né? Por falta de conhecimento. E também vou acrescentar que as pessoas acham isso, que o Pai não mata as pessoas, porque colocaram na cabeça delas que elas são filhas do Criador, são filhas do Divino, não é isso? Mas sobre isso, a Escritura ela é bem clara, entendeu? Não somos filhos do Criador, da divindade, sabe? Não somos. Então, os hereges faz você acreditar que você é filho da divindade, você é filho do Altíssimo, literal, sabe? Então você fica com esse complexo de superioridade e que o pai não pode te matar, não pode te punir, não pode te fazer nada, porque você é filho dele e por direito jamais o pai poderia tocar em você. Só que não é o que a Escritura ensina. A Escritura é bem clara sobre isso. Nós somos filhos de uma criação. Entendeu? É uma verdade bem dura, meus irmãos, mas vocês precisam ouvir isso. É uma verdade dura, mas vocês precisam ouvir isso. Nós, seres humanos, não somos filhos da divindade, do Altíssimo, do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Não somos. Nós somos filhos de uma criação caída. Nós somos filhos de uma criação caída chamada Adão e Eva. Eles não foram gerados assim como o Messias, como os anjos. O Pai e a Mãe Celestial, eles geraram filhos. E os seus filhos são seres celestiais. O primogênito, o Messias, e os outros anjos. Consegue entender? Eles são gerados. Nós somos criação, criatura. E de uma criação caída chamada Adão e Eva. Então, tem que acabar com essa loucura de achar que o pai não pune, não mata. Isso é heresia, meus irmãos. Nós somos filhos de uma criação caída, Adão e Eva. Ou você está vendo Adão e Eva andando por aí ainda? Não, eles já morreram, se tornaram caídos. Então, esse complexo de divindade, de se achar superior, é um absurdo.
entendeu? Por isso que o Pai pune, porque não somos filhos dele, mas nos tornamos filhos por adoção. Por quê? Porque o verdadeiro filho dele nos adotou como irmãos. Então, se somos irmãos do Messias, o pai dele também é nosso pai. Mas somos filhos do Altíssimo, do Eterno, por adoção. Veja que em Gênesis fala claramente que os filhos de Deus, né, os filhos da divindade, se apaixonaram pelas mulheres. Filhas de quem? De homens. Não filhas da divindade, não filhas do divino, mas sim filhas de homens. Veja, tem uma separação. Os filhos de Deus, filhos da divindade, e os filhos e as filhas dos homens, de criação caída. Então, esse negócio de achar que você é filho do Altíssimo, filho da divindade, e não será punido, não será castigado, porque você é filho do Pai Criador, o Pai que ama incondicionalmente. Vocês são um bando de hereges, meus irmãos. Vocês são filhos de uma criação. Criação, Adão e Eva. Para ser mais verdadeiro possível, não tem quando o Pai criou os animais, da mesma forma ele criou os homens. A única coisa que temos da divindade é o fôlego de vida, né? Que foi dada pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que é o sopro de vida. E a imagem, né? Pois somos semelhantes ao Criador. Nós temos a imagem do Criador. Mas fora isso, é só isso mesmo. Então esse complexo de se achar divino e que não pode ser punido, nem muito menos morto pela divindade, tem que acabar, meus irmãos. Nós precisamos da divindade, não a divindade precisa de nós. A Escritura é tão clara, a Escritura é mais clara de que a água de riacho. Entendeu? Mas quando você lê Gênesis capítulo 3, existe uma serpente lá, né? Uma serpente, um diabo, um Satanás. Esse mesmo espírito maligno tá até hoje aí na Terra. Veja, esse homem chamado Smith aí, ele tem o espírito dessa serpente, ele tem o espírito do diabo. Até hoje ele está enganando as mulheres, enganando a igreja, dizendo que o Pai não mata, para que as mulheres escolham sempre a desobediência. Entendeu? Ele enganou a mulher lá no Éden e continua enganando hoje. É a mesma voz, é o mesmo espírito. Só que, como Eva foi enganada, as Evas de hoje também serão enganadas. Fazer o que, né? Aí depois vai estar procurando aí folhas de figueira para cobrir a nudez, só que não vai ter. Entendeu?
Fique esperto, cuidado com essa serpente. Ela é tão astuciosa que ele criou aí um fenismo, né? Acho que é um fenismo, que qualquer um que disser que o pai mata, esse é um anjo caído. Veja, ele acusa os outros do que ele é. Fique esperto. Valeu, meus irmãos. Fica na paz. Para de se achar um Deus, tá? Para de se achar um Deus. Porque nós somos criaturas, filhos de criaturas caídas. E precisamos urgentemente da misericórdia, da graça eterna do Pai para sermos salvos, que é o Messias. Ele sim nos adotou como irmãos para sermos filhos adotivos da divindade, do Pai e da Mãe do Cosmos. Fica na paz. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos,
que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.